bem-vindo à Escola dos Gideões. Que bom estudarmos juntos a Palavra de Deus e estamos estudando o curso sobre a oração. Dentro da oração, da intercessão, sabemos que existem batalhas. Batalhas ferrenhas, batalhas de luta espiritual contra a carne, contra o mundo, contra as forças do mal. E hoje estaremos conversando sobre batalha espiritual, a luta contra a carne. Há muitas pessoas que acham que o diabo é culpado por tudo. Se cai uma folha no chão foi o diabo, e se o casamento não vai bem é só o diabo, se as finanças não vão bem é o diabo. Mas nós sabemos que há um grande inimigo aqui dentro de nós, a carne. Como é que este inimigo age? Como podemos vencê-lo? É a proposta da nossa aula de hoje. Papel, lápis, a Bíblia e o livro da Escola dos Gideões. Vamos estudar Batalha Espiritual 2, a luta contra a carne. Vamos lá. Então abra seu livro, anote aí, Batalha Espiritual 2, a luta contra a carne. Vamos ver, dentro desta perspectiva da luta contra a carne, o que isto significa, como nós podemos ter vitória na nossa vida e o que é, na verdade, a carne. É claro que você não vai pensar em carne com a carne lá do açougue que a gente compra, sim, mas a carne é esta natureza pecaminosa que está aqui dentro, que está dentro do coração. Esta natureza pecaminosa que foi adquirida lá quando Adão e Eva pecaram estando lá no Jardim do Éden. Sabemos que o homem foi feito inocente, puro, santo. O homem foi feito como este vaso nas mãos do oleiro, foi feito artesanalmente pelo Senhor. Mas o pecado trouxe a sujeira, trouxe a maldade ao coração e o homem perdeu a visão da vontade de Deus, a alegria, a inocência, a pureza. Então, outra história precisou ser escrita. A carne, ela é entendida como nossa natureza caída, pecaminosa e que se caracteriza pela sutileza e hipocrisia. Todos nós temos uma tremenda dificuldade de enxergar a nossa carnalidade. Isto é uma realidade. Se existe uma coisa que as pessoas se sentem ofendidas, é quando alguém diz que ela está sendo carnal. Quando aponta-se o seu erro, o seu pecado. Porque todos nós temos essa natureza pecaminosa e ela se caracteriza por ser sutil e hipócrita. Ou seja, há uma máscara, há uma tentativa de parecer melhor do que se é na verdade. E a carne é esta natureza que está dentro de nós, que é preguiçosa, invejosa, orgulhosa, maledicente e tantas outras obras da carne produzidas por ela que se abrigam no coração e tornam a pessoa carnal, a pessoa feia espiritualmente. Ou com seus defeitos bem à vista, bem à mostra. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo nos fala de 3 tipos de pessoas, ou 3 tipos de homens. O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Esse está no texto de 1 Coríntios 2 até o capítulo 3, 2 de 14 a 16 até o capítulo 3, de 1 a 4. Paulo fala que o homem natural é aquele que não conhece o Senhor, não entende as coisas de Deus, não entende as coisas do Espírito. O homem carnal, ele já é um cristão. Ele já conhece o Senhor, já tem o Espírito, mas é criança em Cristo. E o homem espiritual é esse homem maduro, espiritualmente falando, que busca o Senhor, que quer a Deus, ele busca, ele almeja o Senhor. Vamos ver aqui algumas palavras do grego, palavras que estão ali neste texto, que vão nos ensinar a respeito do homem carnal e do homem espiritual.
E dentro deste estudo você vai descobrir e você vai se olhar no espelho e buscar saber se você tem crescido, tem buscado ser um homem espiritual, realmente aquele Gideão de acordo com a vontade de Deus, maduro, que luta e que vence na força do Senhor. E aqui nós temos a palavra grega, psúquicos, significando dos sentidos sensuais. Está em Tiago 3,15 e Judas 19. É o homem natural, é o homem adâmico, não renovado pelo novo nascimento, de acordo com João 3, verso 3 e o 5. Pode ser culto, educado, eloquente, fascinante, mas o conteúdo espiritual das Escrituras lhe é obscuro. Ou seja, o homem natural é aquele homem que não passou pelo novo nascimento. Ele lê as Escrituras, mas não compreende. Ele toma a Bíblia nas mãos e ele vê um monte de contradições e ele não compreende a palavra de Deus, porque elas lhe são loucura. Jesus, certa vez, deu um brado de vitória dizendo: Pai, graças te dou porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ou seja, as coisas de Deus, elas vêm por revelação. Deus se revela a nós em sua palavra. Não é pelo estudo, não é pela lógica. Se bem que o nosso culto é racional, mas nós vamos ter a revelação de Deus. Nós vamos ver esta palavra sárquicos, significando carnais ou homem carnal. É o homem renovado que, andando segundo a carne, permanece uma criancinha em Cristo. 1 Coríntios 3, de 1 a 4. Somente consegue entender as verdades mais simples das Escrituras, ou seja, o leite. 1 Coríntios 3, 2. O apóstolo Paulo, escrevendo esta carta, a primeira carta aos Coríntios, ela diz: Irmãos, quando eu fui ter convosco, eu não pude vos falar como a espirituais, e sim a carnais. Porque vocês são crianças ainda. Vocês estão brigando, vocês estão egoístas, um devorando o outro, um falando mal do outro. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E Paulo pergunta: Cristo está dividido? Cefas ou eu, algum de nós morreu em favor de vocês? Não é que vocês são carnais, porque vocês estão brigando. Brigas, facções, dissensões. Estas coisas são demonstrações de carnalidade na Igreja do Senhor. Não podemos nos esquecer que todos nós um dia fomos carnais. Todo crente, quando nasce, é criança em Cristo, é carnal, só pode tomar o leite, precisa crescer, compreender mais as verdades espirituais e mergulhar nelas. Mas nós precisamos crescer. Então vamos ter a palavra pneumáticos, significando espirituais. É o homem espiritual, renovado e cheio do Espírito, andando em comunhão com Deus. Efésios 5, 18 a 20. O texto de Efésios nos diz: E não vos embriagueis com vinho onde há contendas, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, Deus está nos falando que é necessário, para sermos homens e mulheres espirituais, sermos cheios do Espírito Santo. Talvez você pergunte: mas como que é isso? Como que eu posso crescer? Como que eu posso deixar a carne e me tornar uma pessoa espiritual? E quem nós podemos conhecer que seja perfeito espiritualmente falando? Eu quero contar uma pequena história para que você possa compreender o que é ser espiritual e o que é ser carnal. Certo rei, ele estava procurando um herdeiro para o trono. E ele então sai pelas ruas da cidade, encontra um jovem vadiando ali no banco da praça e ele escolhe aquele jovem para ser o seu herdeiro, para ser príncipe e vir a reinar no seu lugar. E ele disse para o moço: olha, o moço acorda assustado com a presença do rei e ele diz: eu escolhi você para ser o herdeiro do meu trono. Você quer? É muita coisa para ele. E ele diz que sim.
E o rei diz: ajoelhe-se. E ele toma a espada e bate nos seus ombros, dizendo: a partir de agora, você é meu filho, herdeiro do trono. E o moço fica muito assustado, e o rei manda que ele entre na carruagem com ele, e ele entra no palácio, e ao entrar, todos se curvam diante dele. E o rei então diz que eles devem dar-lhe um banho, tirar aquelas roupas, calçar sandálias, roupas de príncipe. E ele designa um professor, o melhor mestre do palácio, para ensinar aquele jovem a ser um príncipe. Esta é a nossa história. Somos indignos de ser filhos de Deus, filhos do Rei, mas Ele nos escolheu e nós aceitamos. Então o Espírito Santo vai nos ensinar. Enquanto aquele moço estava com as vestes sujas, ele não parecia um príncipe, mas ele já era um príncipe pela palavra do Rei. À medida que o tempo passa, ele vai aprendendo a se comportar como um príncipe. Vai chegar um momento em que realmente ele estará agindo como um príncipe, falando como um príncipe, assentando-se à mesa como um príncipe. Nós também crescemos e temos o Espírito Santo para nos ensinar a ser filhos do Rei, a ser homens e mulheres espirituais. Então, nós vimos que ser espiritual é ser de acordo com a vontade de Deus, é buscar ser cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver então, queremos dar uma passada sobre esta questão da carne que nós temos de vencer. Nós não podemos permanecer criancinhas em Cristo, bebendo apenas leite e querendo a própria vontade. Não, é meu, eu quero, eu. É esse eu que precisa ser vencido. Vamos ver então a natureza da carne. Vamos ver que a natureza da carne tem alguns aspectos que nós precisamos entender. Primeiro, a autojustificação. Nós cobrimos o mau cheiro dos pecados com o desodorante das desculpas. Defendemos nossas ações, sempre colocando em alto relevo as boas intenções. Então, temos aqui a autojustificação como... É muito interessante essa frase de nós tentarmos cobrir o mau cheiro do pecado com o desodorante das desculpas. Sempre queremos estar bem com as pessoas, não queremos que elas nos vejam como pecadores, como pessoas, então ficamos arrumando as desculpas. As desculpas nos fazem mentir. A mentira é do diabo. A mentira demonstra carnalidade. Autojustificação, querer sempre se justificar, isto é carnalidade. É uma característica da carne que precisa ser removida, precisa ser tirada do nosso coração. Nós precisamos aceitar que nós erramos e saber pedir perdão e também saber perdoar. Nós vamos ver então que a tendência de sempre avaliar positivamente as próprias ações e exaltar a nossa pessoa como digna de louvor e tratar os outros como se fossem merecedores de críticas e censuras, revela a carne no seu estado natural. Então, esta tendência de avaliar o que nós fazemos sempre positivamente. O que eu fiz foi certo. Eu estou fazendo a coisa da maneira correta. E olhando as faltas dos outros, sempre com este olhar de crítica. Isto é carnalidade. Como nós somos, vamos dizer assim, como nós tratamos as nossas faltas de uma maneira tão diferente das faltas dos outros. O que nós fazemos, a gente não quer nem um pouquinho de castigo. E o que os outros fazem, sobre eles. Isto é uma característica da carne, que a carne está aí viva dentro de nós. Não adianta a pessoa expulsar os demônios, o casal está brigando, está havendo problemas na igreja, de relacionamentos. Geralmente os problemas de relacionamento estão ligados à carnalidade. Estão ligados a essa tendência de autojustificação, essa tendência de se elevar e de diminuir os outros.
Isto às vezes está até entre denominações. Nós precisamos de ter cuidado para termos um coração humilde, perdoador, compreensivo. Aqui nós temos inclusive o desenho aqui como espinhos, flor no meio de espinhos. Nós vamos ver que outra tendência da carne é ter prazer nas falhas dos irmãos. É um sinal da carne. É também aquele gosto perverso de receber notícias das falhas e dos pecados dos irmãos. Quedas sensacionais agradam particularmente à carne. Não é assim que os jornais mais vendidos são aqueles que trazem notícias sensacionais de morte, de catástrofes, de coisas terríveis que acontecem? Não é que a carne tem certos jornais que se espremer sai sangue, porque a carne tem prazer nestas coisas. Os programas que mais vendem, os programas de televisão, e a televisão tem se enchido de programas de mau gosto, de músicas de mau gosto, de filmes que não tem nada bom para ensinar. Pelo contrário, eles estão só mostrando de uma maneira sensacional o mal, a perversidade, e a carne gosta disto. A carne gosta destas coisas. Então se dá muito dinheiro em troca de lixo, porque a carne gosta destas coisas apodrecidas. A carne é essa natureza pecaminosa que tem prazer no pecado, que tem prazer nas falhas dos outros, nas falhas dos irmãos. Vamos ver que um sinal da carne também é esse gosto perverso destas notícias, e além disto nós vamos ver que a independência, o individualismo e a presunção são mais uma característica da carne que levanta a sua cabeça na autoavaliação. Nós percebemos que no mundo natural, quanto mais independente é uma pessoa, mais madura ela é. Quanto mais dependente, mais criança, mais infantil. Mas no mundo espiritual, nas verdades espirituais, nós vamos ter um paradoxo, nós vamos ter um inverso. Ou seja, a pessoa mais madura espiritualmente é aquela que mais depende de Deus. É aquela que mais reconhece a sua dependência de Deus e ele se segura em Deus com todas as suas forças. Jesus mesmo disse: eu não faço nada, não digo nada que não tenha ouvido de meu Pai. E ele nos orienta dizendo: sem mim nada podeis fazer. Portanto, maturidade espiritual significa total dependência de Deus. Se almejamos os dons para servir o corpo de Cristo, é preciso não pensar de nós mesmos além do que convém, conforme diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, no versículo 3. Então, se nós queremos os dons, se nós queremos que Deus nos faça espirituais, nós temos de pensar apenas o que somos. O orgulho, a presunção, a independência, o querer achar que eu sou mais do que os outros, isto é sinal de carnalidade. Carnalidade. O mais alto nível de espiritualidade de uma pessoa é a humildade. A qualidade mais importante, a qualidade mais elevada que Jesus disse que Ele veio nos ensinar. E que esta qualidade, ou este atributo, esta característica, trazia descanso para o coração, refrigério, é humildade. Ele diz: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Manso é aquele que abre mão dos seus direitos para Deus. O carnal é o contrário. Ele segura os seus direitos, ele luta pelos seus direitos, ele fica ferido com qualquer coisa, se alguém lhe pisou, e ele quase morre, porque são os seus direitos. Mas o crente espiritual, ele dá os seus direitos para Deus. E então, nada o afeta. Apenas o que ele quer
é a comunhão e a alegria do Senhor. Pedro disse a Jesus, num arrombo de orgulho, nunca serás tropeço para mim, declara o discípulo leal. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Isso está em Mateus 26, 33 e o verso 35. Então, quando Pedro ouviu Jesus falando da cruz, e Jesus falando que ele seria preso, morto, crucificado, escarnecido, cuspido, chicoteado, Pedro disse, olha, Senhor, o Senhor nunca vai ser um escândalo para mim. Eu estou pronto a morrer contigo, estou pronto a ir para a cruz. Ele estava falando no seu orgulho. Ele estava falando na sua força. Quantos, falando na sua força, se enchem de orgulho? Ah, isso nunca vai acontecer comigo. Nunca, eu estou pronto a dar a minha vida por Jesus. Mas poucas horas depois, o que aconteceu com Pedro? Poucas horas depois, ele ouve o galo cantar. Cantar porque ele negou o Senhor. Negou. A coragem foi embora. Por isso, o homem de Deus espiritual é humilde. Ele sabe que ele não dá conta de vencer o pecado. Ele sabe que não dá conta de vencer a tentação. E ele se segura no Senhor. Este é espiritual. A outra característica da carne é a fuga da culpa. É o método pelo qual a carne evita as dores advindas da humilhação. A carne detesta o sentimento de culpa, de maneira que carrega a marca inegável de quem quer se defender e fugir. O homem carnal não admite que errou. A carnalidade não admite. Está tudo tão claro que ele errou, mas ele não admite. Ele quer acusar os outros, ele quer mostrar os erros dos outros, mas ele não admite a sua falha. Ele tem dificuldade de pedir perdão. Perdoa-me. Não tem coisa melhor do que quando pedimos perdão e o nosso coração se sente aliviado, livre, solto para Deus, se sente nas alturas sendo guiado pelo vento do Espírito. O homem espiritual sabe se humilhar, anda em humildade e sabe pedir perdão. A carne foge da culpa, não aceita a culpa e acusa os outros, sempre acusando os outros. É o homem carnal. Lutamos contra a ordem bíblica de confessar nossos pecados, 1 João 1,9, de admitir nossa culpa concordando com Deus. Não fosse essa característica da carne, fugir da culpa, a vida em comunidade, na presença de Deus, seria repleta de paz. Olha, irmãos, é tão importante percebermos isto, que em 1 João 1,9, o Senhor está dizendo para a gente confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, de toda impureza. Então, o segredo de ter uma vida limpa, de ter uma vida reta, é exatamente abrir o coração e dizer, Senhor, me perdoa. É pedir ao irmão, me perdoa, eu errei. Pedir perdão à esposa, pedir perdão ao marido. Então, nós vemos que a fuga da culpa é uma característica da carne. Não adianta ficar expulsando o demônio, tem de dizer, me perdoe, eu errei, eu falhei, perdoa-me. Vencer a carne é exatamente ter este coração humilde. E vamos ver que a bem-aventurança da pobreza de espírito em Mateus 5,3, está precisamente na derrota da carne, na admissão da culpa. Um dos ministérios do Espírito Santo opera neste campo, convencer do pecado. Nós vamos ver aqui que esta bem-aventurança, o Senhor diz em Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito é exatamente eu não me colocar em primeiro lugar. Eu não me sentar no trono do meu coração e colocar a minha vontade para reinar em minha vida, mas colocar o Senhor.
pobre de espírito é aquele que coloca Deus em primeiro lugar e se submete a Ele, e obedece à sua vontade e deseja fazer o seu querer. E nós vamos ver que um dos ministérios do Espírito Santo é convencer do pecado, é mostrar as faltas. E o Espírito Santo nos convence do pecado exatamente para que nós possamos mudar, pedir perdão e ter o coração limpo. Outra característica da carne é a rebelião contra Deus. A inimizade contra Deus cria o desgosto humano por cultos, oração e comunhão prolongada na presença de Deus. Romanos 8:7 diz: o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, o que Paulo está dizendo aqui, e Paulo fala muito sobre a luta da carne e do espírito, no capítulo 6, 7 de Romanos. E no capítulo 8 ele mostra a vitória da vida do homem espiritual vencendo a carne nesta batalha tão ferrenha do espírito e da carne. Os dois são opostos entre si. E diz aqui Paulo que o pendor da carne, ou para onde a carne pende, para o lado que ela puxa, esse pendor é inimizade contra Deus. Obedecer e fazer o que a carne quer é desobedecer ao Senhor. Então, Paulo diz que não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Há esta luta, há esta guerra entre o espírito e a carne. As paixões da carne fazem guerra contra a alma. A causa principal da luta que a natureza caída trava contra Deus é a independência. Representa a rebelião inerente no coração humano contra a boa e santa vontade de Deus expressa em sua lei. Então vamos ver aqui que a carne tem as suas paixões, tem aquilo que ela deseja ardentemente, que ela luta para ter, que ela deseja, que ela quer. E as paixões da carne fazem guerra contra a alma. Ou seja, está dentro de nós, está na nossa vontade a escolha de pecar ou não. A escolha de darmos o direito, de darmos o trono para a carne ou para o espírito. Os dois travam guerra. E aquele que estiver mais bem alimentado, aquele que estiver fortalecido, há de ser vitorioso. Carne e espírito. O espírito, a vida espiritual, o homem espiritual, ele quer Deus e busca a vontade de Deus. Vamos ver que o crescimento para a maturidade ou a perfeição depende da mortificação do pecado na carne, Colossenses 3, 5, e a vida decisivamente vivida para Deus. O crescimento para a maturidade ou para a perfeição depende da mortificação do pecado na carne, Colossenses 3, 5. O que isso significa? Significa que para eu crescer espiritualmente, para eu ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, uma pessoa cheia do Espírito de Deus, controlado pelo Espírito de Deus, uma pessoa espiritual, a minha carne tem de ir para a cruz. A minha carne tem de morrer, tem de ser crucificada. E eu tenho de deixar surgir em mim esta nova natureza, que é a natureza espiritual, que é a natureza de Deus, que deve fazer as escolhas, não a carne. Como que eu vou fazer para vencer essa natureza pecaminosa dentro de mim? Essa natureza ela é alimentada pelas coisas do mundo, alimentada pelo insuflar o meu próprio ego, eu manter o ego no trono. Mas quando eu rejeito isto, quando eu busco o Senhor, quando eu desejo a vontade de Deus, então eu vou crescendo para a
maturidade. Maturidade também é a perfeição. Como que eu posso ser perfeito, sendo que eu não conheço uma pessoa perfeita? O conceito de perfeição não é como nós pensamos, existe um alvo. O alvo é até que sejamos como Jesus, plenamente como Ele. Em toda a perfeição do seu caráter, nós vamos chegar lá. Mas, como Paulo diz em Filipenses capítulo 4, ele diz, eu ainda não alcancei, não cheguei à perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Nós temos este alvo e vamos caminhar para ele, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas, enquanto estamos caminhando para o alvo, somos como um bebê. Quando o bebê nasce, o médico olha para ele, o pediatra toma o recém-nascido, examina e diz para a mãe, minha senhora, seu bebê está perfeito. É uma criança perfeita. Apesar de estar banguelo, sem cabelinho, não sabe andar, não sabe falar, mas é perfeito, porque está perfeito para um recém-nascido. Com 2 aninhos, a mãe o leva ao pediatra e ele o examina e diz, minha senhora, esta criança é perfeita, seu filho está perfeito. Mas ele não sabe ler, não sabe escrever, não sabe dirigir o carro, não sabe falar inglês ou outras línguas, mas ele está perfeito para 2 anos. E é este o conceito que Deus quer que nós entendamos, que nós temos de viver dentro daquilo que já alcançamos. Se você aprendeu que deve todos os dias ter um tempo para ter o seu momento a sós com Deus, para ler a palavra e meditar nela, faça, ponha em prática e você vai crescendo, aprendendo e crescendo dia a dia. Não lutar com o auxílio de Deus contra a nossa carne significa render-se ao inimigo e desistir da luta. Nós precisamos de Deus como o ar que a gente respira. E se você deixar o auxílio de Deus e quiser lutar sozinho, significa derrota total, plena e total. Significa rendição ao inimigo. Mas além de tudo isso, da independência, da rebelião, nós vamos ver que a característica da carne também é podridão, decomposição e corrupção. A carne apodrece, tornando o coração numa espécie de fossa negra, de onde emanam ideias, atitudes, palavras e ações perversas. Jesus removeu os temores de contaminação exterior. Em Marcos 7, de 1 a 9, ele frisou um perigo maior, o da contaminação interior. Jesus, quando foi arguido acerca de tomar água ou comer sem estar com as mãos limpas, ele disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai. E os discípulos ficaram sem entender esta palavra, assim como os fariseus. Como que sai? Claro que é o que entra, contamina pelas bactérias, pela sujeira. E Jesus disse não. O que entra pela boca, ele vai para o corpo e depois sai para um lugar escuso. Mas o que sai, saiu do coração. E é do coração que vêm os maus pensamentos, a maledicência, o homicídio, a inveja, todas estas coisas que saem de dentro do coração. Então, o Senhor mostrou este perigo tão grande, este perigo que se chama carne. A carne dominando, a carne dirigindo. Vamos ver então quais são as obras da carne. A lista paulina das obras da carne está em Gálatas 5, 19 a 21. Mostra juntamente com a lista citada por Jesus, de Marcos 7, 21 até Mateus 15, 19, a repugnância que tais obras provocam em Deus e nos homens. Paulo ele traz uma lista enorme das obras da carne. E
é importante percebermos algo nesta lista. É que logo em seguida Paulo fala sobre o fruto do Espírito. Ele nem diz os frutos, ele cita 9 sabores de um mesmo fruto. Amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão ou domínio próprio. 9 facetas, 9 sabores da delícia da presença de Deus em nós. E em contrapartida, nos versículos anteriores, ele cita uma lista imensa das obras da carne. Do Espírito ele diz que é fruto. O fruto não se esforça para nascer, o fruto é espontâneo. A árvore não faz força para produzir o fruto. Ele nasce, é espontâneo. Mas as obras implicam em trabalho. O pecado você tem de trabalhar, esforçar, planejar para pecar. E as obras da carne estão aí: prostituição e adultério. Substituem o amor pelo egoísmo. O corpo se vende como objeto em vez de formar no casamento uma unidade tão perfeita que Deus chama de uma só carne. Então, adultério e prostituição. Hoje temos visto esta obra da carne sendo dita popularmente como normal. É normal os jovens namorarem, irem para um motel, é normal. Se conhecerem fisicamente antes do casamento, é normal. É normal uma pessoa que foi casada, está divorciada, namorar ou morar com a pessoa, é normal. Adultério e prostituição são obras da carne. Imoralidade, obras da carne. O plano de Deus é que o casal seja uma só carne. A palavra de Deus nos fala que bem-aventurado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, sem a mancha do adultério, sem a mancha da prostituição. O adultério, ele despedaça casamentos e famílias como uma fera selvagem. Segundo Samuel 11, nos conta a história de Davi. A maldição atingiu a família de Davi, provocou o incesto de Amon, a desgraça de Tamar, o assassínio praticado por Absalão e ainda sua rebelião contra Davi, que culminou com sua morte e o desespero de seu pai. Toda esta tristeza na família de Davi foi por causa do adultério. Davi desejou Betseba, uma mulher casada com um amigo dele, casada com um homem que estava dando a vida dele pelo seu rei, a vida dele a serviço de Davi. E ele adulterou. Por causa desta falha tão grande na vida de Davi, aquele adultério trouxe o assassinato de Urias, está lá em 2 Samuel, capítulo 11, e veio a espada sobre a casa de Davi, a maldição. Seus próprios filhos, houve um incesto de Amon, abusando da sua irmã Tamar. E o ódio de Absalão, por causa do acontecimento, e Absalão então procura matar o próprio pai e assumir o seu lugar no trono. Vemos então quantas consequências funestas, duras e tristes por causa desta obra da carne. Deus quer que você tenha um namoro santo, um casamento santo, uma vida santa, bonita, digna, dentro da vontade do Senhor. Vamos ver que a obra da carne é impureza e lascívia. A paixão lasciva e o desejo maligno aumentam a lista das obras corruptas da carne. A carne mostra sua natureza ruim também nos pensamentos e desejos. Ou seja, a prostituição ou o adultério não é a consumação do ato pecaminoso, do ato sexual, mas o simples olhar com intenção impura. Jesus disse isto, que só de olhar para uma mulher com intenção impura já houve adultério.
E hoje as pessoas estão entrando nesse contexto de impureza, de lascívia, através de filmes, de pornografia, de fotografias, de revistas, e o pecado vai aninhando no coração a sua própria destruição. Lascívia, impureza, coisas que são obras da carne. O homem de Deus, a mulher de Deus, o intercessor do Senhor, o Gideão do Senhor, ele tem de crucificar a carne. Jesus disse que se a minha mão me escandalizar, eu devo cortá-la. Se o meu olho me escandaliza, é melhor eu entrar cego de um olho no céu do que tendo os dois olhos e ir para o inferno. Ou seja, Jesus está falando do perigo do pecado através das obras da carne, poderem roubar a minha comunhão com Deus. É preciso que você tire, que você renuncie às coisas pecaminosas que alimentam a carne. Outras características, né, ou obras da carne são a idolatria e feitiçarias. Deus tem aversão aos ídolos e à feitiçaria tão ligados ao paganismo. A carne não se contenta com Deus real, onipresente, infinito, invisível. Prefere um Deus palpável criado por mãos humanas, de acordo com o que está escrito em Romanos 1, 23, Isaías 40, versículo 19 e os seguintes. Então, a idolatria, criar deuses, fazer imagens de escultura, se prostrar diante delas, isto aí Deus abomina. Ele diz, olha, lá no Velho Testamento, em Êxodo, ele diz, vocês não viram nenhuma forma humana, forma de nada, quando ouviram a voz do Senhor no monte. Deus é invisível, onipresente, onipotente, onisciente, mas aí estão os cristais, aí estão as imagens de escultura, aí estão os objetos de culto. E o homem amando mais a criatura do que o Criador. Então, a idolatria e feitiçaria. Feitiçaria dá poder a objetos, poderes miraculosos a objetos. E nós conhecemos aí as pessoas usando do satanismo para fazerem atos de feitiçaria. Tudo isto é abominação diante do Senhor. Continuando esta lista de obras da carne, nós vamos ter inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Esta lista mais extensa expõe o cerne da rebelião iníqua da natureza caída do homem. Essas obras têm um fio que as une, que é o anti-amor. O que é o anti-amor? O oposto do amor, muitos pensam que seja o ódio. Mas quem odeia, ainda ama. Odeia alguém, mas ama os outros. Mas nós vemos que o oposto mesmo do amor é o egoísmo. É a pessoa que se coloca no centro da sua vida e tudo deve girar em torno dela. É o humanismo, é o homem no centro. E hoje temos visto isto. Ah, se meu marido não me satisfaz, eu me desfaço dele. Se minha mulher não está me satisfazendo, não é o que eu quero, não faz minha vontade, eu passo para outra. Ah, se meus filhos estão me cansando, me enchendo a paciência, eu saio de casa, eu os deixo sozinhos, eles que se virem. O egoísmo. E nós vamos ver que o egoísmo gera as contendas, gera as brigas, as querelas. O egoísmo e a inveja. Vamos ver então que foi a inveja que motivou a incansável manobra política dos escribas, fariseus e sacerdotes para matar o Filho de Deus. Não fosse a carne, seria impossível explicar a crucificação do inocente Cordeiro de Deus. Odiaram-no sem causa. João 15, 25. Nós vamos ver então que mesmo Pilatos compreendeu que por inveja entregaram Jesus. A inveja foi por causa dela que o Caim matou seu irmão Abel,
O primeiro homicídio foi por causa da inveja. Os escribas, os fariseus, os sacerdotes na época de Jesus entregaram Jesus para o governo de Roma para que Jesus fosse crucificado de maneira tão injusta, tão cruel, por causa da inveja. Inveja por causa da popularidade de Jesus. Inveja porque ele era santo e eles não. Inveja porque ele era bondoso e eles não. Inveja porque Jesus era amado e eles não. A inveja fez com que Jesus fosse levado à cruz. Mas cumpriu-se o plano de Deus, mas fica revelado que a inveja mata. O homem espiritual, ele tem um padrão, ele olha para Jesus e busca fazer a vontade de Deus e tem um coração cheio de amor. Amor. Você quer varrer a inveja do seu coração? Comece a amar, a abençoar, a desejar o bem para as pessoas e a agradecer a Deus pela vida delas. Cristo chamou aqueles homens de hipócritas, porque preocupavam-se com a limpeza exterior dos copos, dos pratos, sem notar que por dentro estavam cheios de rapina e intemperança. Mateus 23, 25. Uma marca inegável da carne é a sua soberba possessiva. Soberba, esse orgulho e de querer possuir tudo, de querer ser exaltado, estar no andor, estar com todos se curvando a ele. Jesus disse que o maior no reino de Deus seria o menor, aquele que mais serve. Este é o espiritual. Aquele que está procurando ser servido, procurando ser reconhecido, este é carnal. O crente espiritual, maduro, tem um coração humilde, um coração que se curva à vontade do Senhor. Havia um cântico que as crianças cantavam há muitos anos atrás, dizendo: Cristo primeiro, então eu. Que palavra vai se escrever? Antes do eu, ponha um C, logo céu bem escrito vais ter. Ou seja, eu só posso experimentar o céu na terra quando Cristo está em primeiro lugar, antes do eu. Quando eu vou fazer a vontade do Senhor antes da minha. Então eu experimento o céu. É isso que a palavra quer dizer. Uma marca inegável da carne é a sua soberba possessiva. Defende seus direitos, seu terreno, seu partido e suas ideias. A carne deseja acertar as contas, busca vingança e cobra até o último centavo. Ela cobra. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados, mas a carne quer cobrar. E a cobrança é em vingança. Ele fez isso comigo, ele vai saber o que eu senti. Ele vai saber o gosto amargo do que ele fez comigo. E às vezes a pessoa, ela mesma não quer se vingar, mas se alegra quando alguém vinga. Ah, Deus vai pesar a mão sobre ele. Isto não é amar. Isto é carne. É carne. Corações feridos, oh, fizeram mal para mim. Isso é carne. Corações vingativos, carne. Mas um coração perdoador, cheio de amor, é um crente espiritual. A politicagem, a rivalidade, as intrigas e a traição que encorajam a formação de facções e partidarismo. A ambição de Diótrefes, que gostava de exercer a primazia entre os irmãos, na terceira carta de João, versículo 9, fazia com que ele se recusasse a acolher João, o apóstolo do amor. Então, essa questão de politicagem dentro da igreja, lá na terceira carta de João, ele fala de Diótrefes. Diótrefes era um crente carnal, que não queria nem receber o apóstolo e nem as pessoas que ele enviava. Vamos ver também outras obras do Espírito, que são a ira e a inimizade. A palavra de Deus diz que todo aquele que odeia seu irmão é assassino. 1 João 3,15. Jesus ensinou que se zangar com alguém, xingar,
e lançar insultos contra o próximo é tão sério quanto o homicídio. Iras e inimizades, obras da carne. Vamos ver também bebedices e glutonarias, pecados que libertam os apetites para as bebidas e comidas. A expressão bebedice pinta um quadro de bebedeiras e orgias, nas quais se busca divertimento e esquecimento por intermédio de álcool e drogas. Nós vemos então aqui nesta grande lista das obras da carne, glutonaria. Às vezes a pessoa diz, eu não fumo, eu não bebo, eu não vou em discoteca, eu não vou em boate, mas é um glutão. A Bíblia diz, põe uma faca à tua garganta se és homem glutão. E hoje a gente tem mesmo uma cirurgia que mete a faca na garganta, corta um pedaço do estômago para diminuir esse estômago para comer menos. Glutonaria é pecado. A pessoa que acaba de comer pensando no que vai comer depois, no almoço de amanhã. Já viu pessoa que só fala em comida? A conversa dela é só comida. Restaurantes e comida, comida, como se diz, eu não como para viver, mas eu vivo para comer. Não deve ser assim. As obras da carne, elas cheiram mal, entristecem a Deus. Nós temos estratégias para vencer a carne, que são a destruição das fontes. Ou seja, você crucificar a carne, você não alimentar a carne, buscar as coisas boas. Segundo, a mortificação da carne. É matar mesmo, destruir. O afastamento das paixões. Como José foge das paixões, vem para perto do Senhor. E alimentar o espírito, considerando tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Busque ao Senhor em primeiro lugar. Ame ao Senhor. Leia a sua palavra. Mantenha uma vida de comunhão com Ele. E a carne ficará na cruz. E o Espírito fluirá em você e através de você. Amém? Que Deus te abençoe. Que você seja um Gideão espiritual, maduro para a glória de Deus. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.